Olá, gente! Estamos de volta com mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Estamos nessa temporada falando muito sobre autismo, sobre a maternidade atípica. E hoje, com muita alegria, eu recebo aqui a coordenadora de comunicação da Humana. Ela é mãe atípica e mãe típica de 2 meninos, um de 17 anos e um de 6 anos. Ela é jornalista. Ela tem uma grande experiência com ONGs, órgãos públicos. Ela é Débora Saueresig. Obrigada, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a tua presença. Fiquei muito honrada quando tu aceitou. Que bom, que bom. Acho que temos bastante a conversar, né? Sim, eu tenho certeza que tu vai conseguir trazer bastante história pra gente, né? Sobre a maternidade atípica e também sobre relatos de vivências que tu teve de outras mães atípicas ao longo de toda essa tua jornada, da minha caminhada, né? Que tu tem um papel muito grande, né? De orientação, de auxílio e de ajuda a essas mães que são tão desamparadas, né? Exatamente. Eu acho que Obrigada de novo. Estou muito feliz. Acho que essa iniciativa, como a gente comentava há pouco, fora do ar, é muito rica, porque a gente realmente está falando de uma população que não para de crescer e ainda muito invisibilizada, né? Sim. Então, a gente anualmente recebe os novos números do CDC americano. A gente, anualmente, ao rematricular o filho na escola, se depara com mais e mais neurodivergentes, principalmente autistas, no ambiente escolar, nas pracinhas, principalmente agora, nos últimos anos, depois, né, da identificação, depois que as mães conseguiram ultrapassar essa barreira cultural em termos da vergonha. Então, hoje você vê muita gente andando identificada, né, de cordão de girassol, de cordão de quebra-cabeça, enfim. Por mais que a gente saiba que teoricamente, oficialmente, hoje, a cada 36 nascimentos, um é de autista. Em termos de políticas públicas, em termos de representatividade social, em termos de amparo, a gente está falando de uma população completamente invisibilizada. Então, quando pessoas como você, por livre e espontânea vontade, ousam, né, trabalhar, se dedicar e tentar entender as inúmeras nuances, as inúmeras complexidades desse transtorno, dessa condição, dessa patologia, chame como quiser, não é disso que a gente está falando aqui, né? Eu acho que tem que ser muito celebrado. E por isso agradeci, e por isso agradeço, e por isso aceitei de pronto o seu convite, porque informação, conhecimento libertam, né? Sim. Libertam, nos tiram o medo, nos tiram as amarras, nos entregam possibilidades de raciocínio, nos entregam chance de pensar para além do que se sente, né? Uhum. Porque quando a gente está imerso, principalmente num diagnóstico recém-fechado ou numa busca diagnóstica, é muito difícil que a gente consiga racionalizar o processo. Sim. A gente é só sentir, Sim. a gente é só sentimento, a gente é só o que pulsa. Uhum. O medo do futuro, como vai ser, tem nome, não tem nome, eu vou conseguir uma consulta, eu não vou. E quando eu consigo, é uma angústia sem fim e que domina todo o processo racional. Uhum. Né? Eu sempre brinco que é algo que acontece no mercado negro da racionalidade, né? A busca diagnóstica, ela acontece num lugar muito
íntimo mesmo, um lugar de muito sentimento, de pouca razão. E agora eu falo já trago um pouco para minha maternagem, né, para o meu maternar. O meu filho, desde muito bebê, apresentava sinais que eu não sabia o que era. Apesar de ter sido mãe de um filho típico, primeiro. Eu tenho 2 filhos, tá, gente? Eu tenho um filho típico, que é o Teodoro, que tem 17 anos. Teve um desenvolvimento, uma aquisição de marcos motores de comunicação, de linguagem, emocionais, afetivos. Então, assim, se você me perguntar quando o Teodoro falou, quando o Teodoro sentou, quando o Teodoro caminhou, quando o Teodoro disse eu te amo, quando o Teodoro me abraçou, quando o Teodoro fez o primeiro gol, quando ele correu, eu não sei. Faço a menor ideia. Porque tudo acontecia. Tudo fluía. Fluía. Um dia ele acordava e falava, um dia ele acordava e... Mamãe, isso aqui é o A. Mamãe, pegava a caneta, fazendo um movimento de pinça. Mamãe, seu nome. Mamãe. Com Benjamin, desde os primeiros dias de vida, alguma coisa não ia bem. E teve a minha primeira convidada, ela disse uma frase que me marcou muito desde o dia que ela disse. Uma mãe sempre sabe quando as coisas não vão bem. As coisas não vão bem. Essa frase me marcou. Mas marca. E a gente também, de novo, eu falei há pouco da gente conseguir ultrapassar a cultura do medo e da vergonha. A gente também precisa passar a conseguir dar mais nome para as coisas, né? Porque também a partir da nomeação das coisas, elas também passam a ter um outro lugar dentro da gente, né? Então a gente tem que falar com tranquilidade. Não se trata de amor se trata de enxergar que algo não vai bem. Porque isso também é um lugar de muita culpa dentro da maternidade, né? Atípica. As mães se culpam mesmo por estarem enxergando que algo não vai bem. E são taxadas de louca o tempo inteiro por todo mundo, né? Com certeza. Mas internamente. Eu nem tô falando ainda do externo. Não, ainda nem tô falando do entorno, porque se falar do entorno, a gente não levanta mais da cama. Mas eu tô falando do processo interno. Então, será que eu não amo meu filho o suficiente? É por isso que eu percebo que ele não está se desenvolvendo? Porque eu tô falando de mim de novo. Puerpério. Eu sou profissional liberal, então voltei a trabalhar, meu filho tinha 4 dias. Será que sou eu que estou trabalhando demais? Porque tudo isso está aí na ordem do dia, tem tudo isso na prateleira. Historicamente, a gente pode voltar para a mãe geladeira, para a mãe... Então, assim, tudo isso passa pela nossa cabeça. Meu filho simplesmente não conseguia sentar, meu filho simplesmente não tentava rolar, não tentava virar de bruços. Todos os marcos de desenvolvimento da caderneta hoje se chama passaporte da saúde, né? A antiga caderneta de vacinação, muito atrasados. E ninguém nem olha essa caderneta, né? Ela é importantíssima. É importantíssima. Ela é importantíssima, até porque dentro dela também tem um instrumento de rastreio para autismo, né? O MChat. Sim. Que é o instrumento de rastreio mais democrático, talvez não o clinicamente mais apurado, mas está ali, entende? Está ali dentro, e os marcos de desenvolvimento também estão ali. E é um instrumento com toda a mãe recebe. A mãe do SUS, a mãe daqui, a mãe do hospital privado, a mãe do Rio Grande do Norte, todo mundo tem.
Então, acho que também é algo importante de ser dito, né, Rosana? A gente fala tanto sobre as políticas públicas falhas e o que não funciona. A gente tem um instrumento com uma capilaridade imensa que todas as mães têm acesso. Vamos... Perdão, eu acho que eu preciso de uma água. Preciso. Mas é algo que toda mãe recebe. Toda mãe recebe. E que pode acessar, né? Pode e acessar. Ir acompanhando e monitorando, exatamente, né, o desenvolvimento. Exatamente, tá tudo ali. Então, perdão. Toma uma aguinha aí. Uhum. Já vou aproveitar e vou tomar uma também. Então, a gente fala tanto sobre o que é necessário, o que é preciso melhorar, o que é preciso ser amplificado em termos de debate público, em termos de políticas, em termos de assistência social, principalmente educação e saúde, que né, são o tripé social que mantém uma família típica em pé ou no chão. Então, usar a caderneta de saúde, assim, se eu puder deixar um recado, assim, já de largada para as mães, acompanhem o desenvolvimento do filho de vocês. Não é só para marcar as vacinas, que são muito importantes também. Sim, muito importantes, importante frisar. Mas está tudo ali. Então, eu olhava muito para isso, eu já tinha uma experiência anterior de maternidade, eu disse, bom... Meu filho começou a ir para a escola muito novo, né? Para creche. E olha, para não dizer todos os dias, uma vez por semana, eu chamava uma reunião com a diretora. Eu acho que alguma coisa não tá, alguma coisa não fecha. E elas concordavam? Não. Nem elas. Nem o pediatra, nem o pai, ninguém. Que sexto sentido forte ninguém. Da mãe, né? Ninguém. Eu passei 1 ano sozinha nessa? Sozinha, falando com as paredes. Meu Deus. Entramos na pandemia. Eu liguei para a pediatra do meu filho mais velho. E eu expliquei a situação. Meu filho mais velho já não ia à pediatra com regularidade nenhuma, porque ele já tinha 12 anos, à época. 13. E eu falei, Tati, você olha o meu pequeno? Acho que ela achou o pedido meio estranho, mas pela relação longínqua e de muita confiança e tal, ela falou, claro, traz ele para mim. Início de pandemia. Tudo já muito confuso, tudo já muito... Ela disse, olha, ele está numa escolinha pequena, a gente já está começando a fazer um isolamento, então pode ser uma série de coisas. Mas eu quero que você vá a um neuro. Se possível, hoje. Foi a primeira pessoa que te ouviu? Foi a primeira pessoa que me ouviu. 1 ano ele já tinha isso? Não, ele já tinha 1 ano que Isso, ele já tinha 1 ano e 10. Já estava com quase 2 aninhos. O diagnóstico saiu em 2 minutos. E o que tu percebia nele? O que eram esses sinais que te chamavam tanto a atenção? Ele era uma criança que chorava muito. Muito, muito. Ele era uma criança que não dormia. Ele era uma criança que não soltava o peito. Ele era uma criança que não aceitava sentar no carrinho, no bebê conforto de dentro do carro. Ele era uma criança que não me olhava. Ele era uma criança que tinha a barriguinha toda mole. Não tinha tônus? Não tinha tônus. Não tinha nada de tônus. Ele faz fisioterapia até hoje. Foi a primeira reabilitação que ele começou a fazer. A físio? A físio. A primeira intervenção que o Benjamin fez foi de fisioterapia. E faz até hoje. Ele via ventiladores
e se acalmava. Ele via máquinas de ar-condicionado no alto dos prédios e se acalmava. Ele via caminhões, betoneira na rua e se acalmava. E tu foi percebendo? Relógio de água girando na calçada. Essa foi nova pra mim. Tudo que girava. Tudo que girava. Tudo que girava. E parece que mais atenção a objetos do que a pessoas. Total. Isso é um sinal, né? Muito. Do autismo. Muito. E a gota d'água em termos de negação, de diagnóstico, em termos de dor, em termos de novo, do que talvez eu possa deixar aqui como uma colaboração, foi quando eu o levei para a escola um dia, depois de 12, 15, 18 reuniões, e eu o levei para a escola, e ele gostava muito do porteiro. A escola era muito pertinho de casa, a gente ia caminhando, e quando eu cheguei, a professora veio até a porta da escola. A professora que o recebia. E a escola pequenininha ali do lado de casa e tal. Quando eu olhei para dentro da escola, Rosana, tinha 2 daquelas bicicletinhas sem pedal. Como é que é o nome daquela bicicleta? Bicicleta de equilíbrio. Ah, sim. Aquelas bicicletinhas de equilíbrio, sabe? Que não tem pedal. Tinha 2 daquelas bicicletinhas viradas de ponta cabeça. Com as rodas para cima. E eu olhei aquilo e eu falei, Prof. Bia, nunca mais vou esquecer. Assim como eu não esqueço as datas, assim como eu não esqueço as conquistas, eu também não esqueço essas situações assim muito emblemáticas da descoberta do autismo. Eu falei, Bia, o que essas bicicletas... Eu já sabia, né? Eu já sabia. Gostava de coisas que giram. Eu já sabia. Mas a escola negava. A escola me disse, eu tenho um laudo até hoje. A escola me disse que se esse menino for autista, esse menino é explorador, esse menino é curioso, esse menino é mais tímido, ele é mais quietinho, ele é mais na dele. Bia, o que essas bicicletas estão fazendo? É pro Benjamin brincar. Eu disse pro Benjamin brincar, ela disse, Débora, ele chega a ficar 40, 45 minutos ali fissurado, só girando, é a coisa mais linda de ver. E ninguém nunca tinha falado sobre isso. Uma escola. Meu Deus. Uma escola. Mas privada. A gente sabe, né? Do centro de Porto Alegre. Da região central de Porto Alegre. 2020, século 21. E ninguém achavam bonito. Ninguém, Rosana. Que loucura. É triste a gente pensar muito no quanto o nosso... Porque todo mundo que eu trago aqui, a gente conversa muito e a gente sempre chega na questão da importância da escola, né? E aí... pensar o quanto as escolas estão despreparadas. Sim. Porque se tu fala 2020, a gente está em 2024. Foi ontem. Segue, né? As escolas despreparadas. Ontem ainda um cliente entrou em contato comigo, um cliente que eu fiz o processo das intervenções, porque não está conseguindo vaga na escola e que quer processar, porque não consegue vaga. Quando fala que autista nunca tem vaga, está sempre na fila de espera. E aí a gente fica, meu Deus, é 2024, a gente está vivendo isso. Estamos vivendo isso. Tristeza que é uma tristeza. É uma tristeza. Então, como eu te disse, eu ainda estou tentando aqui trazer um pouco dos relatos do que havia dentro. Porque o fora é isso. O fora é a escola, o fora é o pediatra. Eu dizia para ele,
eu dizia pro pediatra: por favor, presta atenção no que eu estou falando. E aí ele botava o menino sentado na maca, o menino caía. Eu falava: você tá vendo isso? Você enxerga? E ele olhava para mim e falava: daqui a pouco ele vai estar correndo e aí você vai dar graças a Deus. Que é o tempo que ele ficou sentadinho, o tempo que ele ficava. Eu falava: não, gente, não é disso que eu tô falando. Que despreparo. Um pediatra também, extremamente renomado, parede cheia de, como é que fala? Certificados, diplomas internacionais, amigo do peito, amamentação internacional, não sei o quê, não sei das quantas. Tudo, tá? Tudo. Tudo. Então, era uma escola super conhecida, super renomada, privada, um médico de plano de saúde suplementar, né? Pago, bem pago. E ninguém via nada. Ninguém via nada. Só eu. E o sentimento de solidão incrível. Desesperador. Né? Desesperador. E aí eu imagino que no momento em que tu recebe o diagnóstico, ainda que seja um diagnóstico duro, né? Deve ter sido até libertador, no sentido de, bom, agora eu sei o que eu tenho que fazer, né? Eu sei para onde olhar, porque eu imagino que esse período de angústia, o que tá acontecendo, deve ser terrível. Terrível. Foi terrível. Porque é isso que a gente estava conversando há pouco. Porque não tinha nome, tinha sinais, tinha obviedade, era mais do que sinais. Tinha obviedades ali naquele desenvolvimento. Ele era um desenvolvimento obviamente atípico, com notórios atrasos, mas não tinha nome. Tinha uma mãe que não dormia, que não comia, que precisava minimamente estar íntegra para o outro filho, que não deixou de existir durante esse período. Um casamento que não tem como não ficar abalado por conta disso, né? E ao mesmo tempo era o primeiro filho dele, então também eu entendia, e tinha uma coisa assim, né? O filho sonhado, o filho idealizado, o filho que vai ir para o jogo de futebol, o filho que vai torcer junto com o pai. Então, havia ali já um processo de luto, né? Também durante essa negação. Mas o fato é que eu estava sozinha. E tu suspeitava de autismo? Tu questionava sobre autismo? Ou tu não sabia? Sim, sabia. Sabia e questionava. Autismo. Sim. E aí era negado. E isso que é mais chocante, né? Porque aí era negado. Trouxesse, eu acho estranho. Não. Eu falava Meu autismo. Deus, eu falava. Loucura. Ele é autista. Tenho certeza que meu filho é autista. Que loucura. Mas eu conversei aqui já com inúmeros profissionais e cada episódio eu aprendo alguma coisa, né? E aí, por exemplo, uma terapeuta ocupacional me falou que na faculdade de terapia ocupacional não se fala de autismo. Aí eu trouxe um médico e me disse que na faculdade de medicina não se fala de autismo. Né? A doutora Stephanie Ortiz esteve aqui, ela disse que fez pediatria. Na pediatria não se fala de autismo. Então, a gente está falando de profissionais que saem das suas graduações, que são, em tese, os profissionais aptos a tratar o autismo, e eles não sabem nada. Então, se eles não forem estudar para se capacitar e se especializar no assunto, eles realmente não sabem nada. Mas eu vou até mais longe, né, Rosana? Porque aí você trouxe áreas-chave da área da saúde, né?
Mas se você chegar em qualquer faculdade de pedagogia, Também não. também não. E são essas as pessoas que vão ficar com os nossos filhos 5, 6, 12 horas por dia. A depender da família, a depender da necessidade da família. Sim. Existem famílias que têm necessidades e deixam o filho na escola às 7 da manhã e retornam às 19. Sim. E aí? E ninguém sabe nada. E ninguém sabe nada. E aí? Qual é o prognóstico dessa criança? Como é que essa criança vai se desenvolver? Não tem como. Qual é o enriquecimento ambiental que essa criança vai receber? Nenhum. Como é que essa mãe vai continuar na vida de trabalho? Ou maternando outros filhos? Ou existindo para além disso? Não tem como. Não tem como. Então, quando a gente fala dessa vulnerabilidade, é porque ela tem todos esses atravessamentos. Tem o atravessamento da dor, tem o atravessamento do filho idealizado que não veio e que você precisa encorajar-se para amar aquele novo filho. Tem o sistema que nos mói todos os dias um pouco. Sim. Nos abandona todos os dias um pouco. Nos lembra todos os dias um pouco que não temos direitos, que não fazemos falta, que não somos importantes porque talvez os nossos filhos não produzam, talvez os nossos filhos não cumpram o papel esperado pelo capitalismo deles. Então tem tudo isso. Sim. Tudo isso atravessa o maternar atípico. E, de novo, eu vou te agradecer por ter me chamado aqui, porque é disso que a gente precisa falar. Sim. Desses atravessamentos. Sim. Desses atravessamentos. E eu vou seguir falando principalmente em maternidade, porque os pais vão embora, tá? Esse é outro ponto. Isso... Que rende mais um podcast. eu acho que sobre rende alguns, né? Sobre os pais que vão embora. Porque isso... assim, eu vejo lá no escritório, assim. Então, olha, dá pra contar nos dedos os pais que me procuram, né? Que às vezes dizem, não, minha esposa tá cuidando, né, do meu filho, eu vou conversar aqui contigo. Mas é sempre a mãe, né? Então, 98% são mães. E quando a gente começa a ir mais a fundo na vida dessas famílias, e aí, às vezes, eu chego em situações em que eu preciso de um comprovante de renda do pai. Não, eu não sei onde ele tá. E isso é... chocante. Todo dia. Todo dia. Tá, não, vocês não estão casados. Mas... Não, eu não sei. Não, eu não sei. Uhum. Eu não sei quanto ele ganha, eu não sei, ele sumiu. Uhum. E é chocante, é muito chocante, porque parece que é uma realidade paralela. Né? A sensação que eu tenho é essa. Uhum. E infelizmente, muito, muito naturalizada já. Muito naturalizada. Então, quando uma mãe de uma criança atípica diz, o pai não foi embora? Sim. Não, pai? Eu, às vezes, fico, nossa, um pai, olha que legal esse pai. Aí eu me escuto, e aí eu digo, como assim? Como assim? Isso é porque básico. Por que eu tô achando esse pai incrível? Porque é naturalizado o desaparecimento do genitor. Tu teria um número pra dizer? Eu tenho 72% dos pais, eu não vou saber o nome do instituto de pesquisa. Depois a gente marca o @, a gente faz no Instagram e por favor, me ajuda a lembrar. Mas é o Instituto Baresi. É o instituto que realiza todas as pesquisas relacionadas ao mundo das deficiências, ao mundo neurodivergente, ao mundo atípico. 72% dos pais vão embora até o 5º ano da criança. Meu Deus. Esse é o número. É chocante. Muito. Eu trouxe um pai
né? Acho que o meu segundo convidado foi um pai atípico, né? E aí eu questionei ele, por que que isso acontece? Qual é a tua opinião? E ele disse, porque são covardes. Eu disse, gostei da resposta. Porque são covardes, e aí a gente volta um pouco, e atualmente eu não sou nem mais casada com o pai do meu filho mais novo, com o pai do Benjamin, mas é isso, assim, esse processo de negação que ele teve nos primeiros meses, ali no primeiro ano, normalmente termina com a ida embora, né? Ele ficou. O meu ex-marido, pai do meu filho, é o pai que ficou. Uhum. É o pai que fica. É o pai que escolhe ficar todos os dias até hoje. Uhum. É o pai que busca, que leva, que sabe Se faz a presente. vacina, sabe o tamanho do pé, sabe quantas gotas de paracetamol, é o pai que cria. Uhum. É o pai, né? Não é o meu ajudante, não, é o pai. Mas, assim, conheço, dá pra contar nas mãos. Não, Dá pra contar nas mãos, infelizmente. Infelizmente. Porque os que ficam, muitos deles ficam para perpetuar o processo de culpabilização desta mulher. Ficam para diariamente olhar para ela e dizer: a culpa é sua. A falta de pulso é sua. A falta de limite é você quem dá. A falta de não sei o que é você quem faz. Essa criança faz birra desse jeito e não come porque você não educa. Então ainda tem isso. Ainda tem o pai que fica para jogar a pá de cal nesta mulher. Porque as crianças apresentam muitos transtornos de sono, muitos transtornos sensoriais, muitas questões alimentares, que podem sim, durante muito tempo também, se não vistas por um olhar criterioso, clínico, adequado, serem confundidas com birra, com falta de educação, com falta de limite, com uma série de coisas. Uhum. E isso normalmente também vai para conta da mãe. Vai para conta da mãe. É uma carga mas não come não sei o quê, mas não, ele não come. Ele não come, ele não vai comer. Ah, mas você já tentou picar? Já. Mas você já tentou passar no liquidificador? Já. Mas você já tentou moer? Já. Eu já fiz tudo. Tudo. A gente começa a se sentir desrespeitada depois de um tempo com essas perguntas, com esses comentários. Mas você já fez higiene de sono? Mas, gente... Uhum. E as pessoas trazendo sempre esse olhar do julgamento sempre, pra mãe, sempre, né? sempre. Porque a gente tem a maternidade em si já traz uma culpa. Total. Né? Dizem, total. né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E aí a gente ainda tá falando de uma situação em que tem muito julgamento. Total. Né? Total. Como se as mães fossem culpadas. Muito. Vamos lá, de novo. Por enxergarem que algo não vai bem. O contrário também existe e elas também são culpadas quando elas não enxergam, porque aí, lá pelas folhas tantas, depois da investigação ou do diagnóstico, aos 6, aos 7, aos 10, aos 14, aos 15... Como é que não viu antes? Mas, gente, mas você não é mãe? Mas estava onde? Estava em que mundo? Não estava atenta? Meu Deus. Não prestou atenção? Onde você estava enquanto seu filho crescia? Trabalhando demais? Fazendo ginástica? Fazendo academia? Se cuidando? Porque atenta ao seu filho e ao desenvolvimento dele, você não estava. Onde você estava? Então, não há saída. Não há saída para nós. E como isso vai mudar? Com o que a gente está fazendo aqui. Assim. Falando.
dizendo: não somos 2 ou 3 ou 4 ou 10, somos muitas, nos unindo, brigando em nome dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, e de uma geração que virá e que precisa ser vista, aceita, respeitada, negando o título de guerreira, negando o título de mãe azul, negando o título de mulher que não desiste, assumindo as nossas fragilidades, assumindo as nossas impotências, dando nome às coisas, exigindo os direitos, conhecendo os direitos, conhecendo. Sim. Conhecendo. É muito importante. Conhecendo os nossos Porque direitos. o conhecimento, ele é uma libertação. Total, né? A partir do total. momento, até para tu poder lutar por ele, tu tem que saber que ele existe, né? Exatamente isso. Então, vai mudar a partir do movimento materno, eu tenho certeza. Sim. Eu costumo dizer isso, que a mão que balança o berço é a mesma que move o mundo. Que linda frase. E Com certeza. Com certeza. Então, vai mudar com a gente. Vai mudar quando a gente estiver assistindo esse programa, a gente olhar e falar assim: gente, mas então tem mais. Então, ela também já passou por isso. Então, é possível falar sobre isso. É possível que eu exija na escola um monitor para o meu filho. É possível que eu lute para que alguém o veja a partir de um critério diagnóstico e não a partir de uma birra, e não a partir... É preciso que alguém o veja e pense nele no médio e longo prazo, e não olhe para mim e diga: leva esse remédio. Próximo. Porque também tem isso, né? Muito. Medica e vai embora. Muito. Medica e... E aí? Muito. Isso é o que mais me assusta, assim. Porque isso é o que chega mais até mim. Eu imagino que né? sim. Eu imagino que sim. São mães desesperadas por um atendimento médico. Sim. Né? A gente fala de mães mais privilegiadas, que têm condições, muitas vezes, de pagar um profissional particular, de um plano de saúde, e aí enfrentam uma guerra com o plano de saúde. Total. Mas e as mães que não têm essa condição? Isso. Que dependem do governo para uma consulta médica, que às vezes ficam 2, 3 anos para conseguir um neuro que olha 5 minutos para ela e manda tomar uma risperidona. Exatamente. Esse é o quadro clássico. 3 anos de espera, 5 minutos de consulta, nenhum encaminhamento. Né? Porque não sai dali. Olha, você vai até o CRAS mais próximo, né? Você vai até o centro de referência mais próximo, se você morar num centro médio ou grande. Você vai até uma PAI, você vai até uma ACD, para pelo menos essa criança ser vista em termos motores por um fisioterapeuta. Não tem. Não tem. É um envelope de risperidona e tchau. Exatamente. E aí a criança apresenta reação adversa, a criança não se adapta à medicação, a criança fica mais agitada. Volta para onde? Conversa com quem? Fala com... Vai para onde? Então, assim, é desesperador. É desesperador. E eles são jogados de um lado para o outro, de um lado para o outro. Não tem. Né? Teve um dia que eu trouxe aqui uma assistente social e ela falou assim: uma cartilha resolvia. Não tem. Vai primeiro aqui, depois vai aqui. Sim. O telefone é esse. Sim. Aqui tem um canal, Sim. um WhatsApp. Aqui tem... Facilitar a vida. Se os nossos governantes tivessem noção da dificuldade que é para uma mãe atípica sair de casa. Pegar um ônibus. É uma dificuldade. Tem mães que não conseguem. É simplesmente impossível. É simplesmente impossível. Se o médico de saúde da família não for até a casa dela,
essa criança não vai ser diagnosticada, porque o filho não sai. O filho não sai de casa. Por nada. O filho não vai entrar num ônibus. E aí? E aí? Então é uma pessoa que é abandonada. Essa pessoa não vai ter direito a nada. Não vai ter direito a nada. Esta mãe, de novo, não vai ter direito a nada, porque esta mãe trabalha? Não. Não mais. Esta mãe tem vida social? Não. Essa mãe lembra quem ela é? Não. Sim. Essa é a maternidade atípica. E aí a gente vê um fechar de olhos, né? Deliberado. De todos. Uma coisa que eu falo desde sempre aqui, né? Quando surgiu a ideia do programa, da importância, e eu sei, obviamente, que 90% de quem assiste são famílias atípicas, porque acaba que são as pessoas que vão em busca de informações. Mas o quanto a gente precisa que a sociedade típica tome conhecimento, entenda do que está acontecendo do lado. Do que a gente está falando. Porque não tem hoje. Vai num prédio. Tem algum autista que mora naquele prédio. Tem. Né? Tu vai numa escola. Tem. Vai ter um autista na sala de aula. Vai ter. Tu vai por no turma. supermercado, vai ter um autista andando Na fila naquele preferencial. supermercado. Vai. Então, assim, não é mais um assunto da comunidade atípica. Não, ele é um assunto social. A gente tá falando de algo social. E a sociedade precisa trazer esse debate, precisa olhar para o lado. Como eu te dizia antes da gente começar, né? As pessoas me perguntam sempre se eu tenho um filho atípico, porque parece que se eu não tiver um filho atípico, eu não posso abraçar a causa. E aí tu me disse, as pessoas não são, As pessoas não abraçam de verdade. Não. Porque ainda não é visto como um colégio eleitoral que vale a pena investir. Então, eu fiz esse teste agora. Eu não sei quando o programa vai pro ar, mas a gente teve eleições agora, né? Há algumas semanas. Eu fiz questão de pegar os 2 programas de governo dos 2 candidatos a prefeito e pesquisar. Linha por linha. Eu li os 2 programas inteiros dos 2 candidatos que foram pro segundo turno. Nada. Um parágrafo. Cada um. Sabe que... Nenhuma política assertiva, data de início, data de fim, população alvo, como será, modelo de negócio, modelo de gestão, quem vai ser responsável, uma secretaria específica de inclusão, de acessibilidade, quem é que vai... Não. Então, assim, e a gente está falando do micro dentro do macro, né? Então, assim, é só levar isso para o Estado, é só levar isso para o governo federal. Não tem. Então, eu acho esse ponto que você trouxe, Rosana, eu acho muito importante. A gente precisa sempre, reiteradamente informar, óbvio, as famílias da ponta que têm filhos autistas. Mas eu preciso muito falar com as mães dos colegas do meu filho, que é o único atípico da turma. Eu preciso que elas entendam que o meu filho não vai ir aos aniversários. E isso não quer dizer que ele não goste dos colegas. Eu preciso que elas entendam que caso ele consiga ir a um evento social, se eu não conseguir levar um abafador, ou se eu não conseguir dividir o brigadeiro em 4 pedacinhos, ele tem muita dificuldade de propriocepção, interocepção, ele vai comer até passar mal. Então, são questões que envolvem a rotina, o dia a dia, toda a saída de casa, que tornam a nossa vida muito mais
não quero falar difícil, mas que tornam a nossa vida muito mais complexa. Então, eu preciso que as outras pessoas saibam disso. Saibam disso. Então, assim, o que é muito simples para alguns, para mim é quase intransponível. Esse fim de semana, inclusive, eu publiquei um vídeo do meu filho caminhando. Foi a primeira vez que ele caminhou. Eu sei o número exato de quadras, que ele caminhou 10 quadras de chinelo. Eu comemorei como se ele tivesse passado no vestibular para medicina na URGS. Meu filho caminhou de chinelo 10 quadras. O que isso quer dizer para uma mãe típica? Nada. Mas eu preciso que ela saiba que isso existe. Sim. Eu preciso que ela saiba que eu vou comemorar o chinelo. A primeira palavra dita aos 4, aos 5, aos 10. A primeira mastigação. A primeira vez que o filho topou comer alguma coisa que não batata frita. A primeira vez que ele aceitou beber um copo de água. Depois de 3 anos só tomando suco de uva. Porque são esses os relatos que eu recebo todos os dias. Sim. Todos os dias. E essas mães típicas dos colegas, elas têm um papel tão grande, né? E a maioria delas não tem a dimensão do quanto elas podem ajudar, né? Do ponto de vista de orientar os seus filhos, claro. Né? Para preparar eles, porque a criança em si, ela não tem nenhum tipo de preconceito. Ela nem enxerga. Não. Né? Eu não sei, né? Porque o meu ainda é pequenininho. O meu tá com 6. Então, os que eu acompanho, as mães que eu acompanho, que têm filhos adolescentes, filhos mais velhos, me dizem que à medida em que eles vão crescendo, isso se torna mais evidente. E aí o preconceito é muito maior. Eu acredito que sim, mas acho que a tua fala segue sendo excepcional e excelente. Por quê? Porque se eu começar lá atrás, eu não deixo chegar nesse ponto. Né? Exato. Aos 14 anos já vai estar super naturalizado, mas eu preciso começar aos 3. Isso, exato. Por isso que essa mãe tem um papel muito importante. Exatamente. E ela não pode pensar que isso não pertence a ela e ao filho dela, porque pertence. Pertence. Mas ainda é muito delicado que a gente consiga gerar debates amplos e que as pessoas entendam que diz respeito também à vida delas. Porque infelizmente, a impressão que eu ainda tenho, tomara que eu volte aqui em breve e te diga assim, Rosana, mudei de ideia. Mas a impressão que eu ainda tenho diante das minhas vivências, da minha rotina, do meu dia a dia, é que enquanto não bate na tua porta, não te mobiliza. Mas eu tenho a mesma impressão. Não te mobiliza. É como se não dissesse respeito. Autista. Que filme mesmo é? Que livro mesmo é? E tá bom. Ai, parabéns. Você deve ser uma escolhida de Deus. E vai andando. Então tá. O filho do Marcos Mion é autista, né? Eu vi na televisão. Tchau. É isso. Sim. É assim, são essas frases prontas, esses... E falta eu posso te ajudar de alguma forma? Não. Porque esse seria o cenário, né? A mãe de um coleguinha dizer, ok, tu precisa de alguma ajuda? Algo que eu possa fazer? Né? Não há rede de apoio. Ou
rede de julgamento ou lavagem de mãos. É isso. Ou a família típica, principalmente do ambiente escolar, né? Que é o ambiente social primeiro. Depois que a criança sai, enfim, da sua família nuclear. Ou lava as mãos, ou é aquilo assim. Um filho autista. Imagino que para você seja pesado. É isso. É isso. Essa é a minha experiência em 6 anos de sala de aula. E a gente nem falou da intervenção. Não. Né? Do plano de ensino individualizado. Não. Todas essas pautas que permeiam tanto a vida de uma... Né? Porque o que eu escuto, assim? Eu virei motorista do meu filho. Sim. Eu sou Uber do meu filho. Sim, porque a minha vida se resume hoje a levar meu filho pra terapia. Sim. A Xana teve aqui e disse que eles brincam, o marido dela brinca que ele tem uma agenda de CEO. Porque ele começa às 7 da manhã e vai até às 7 da noite, né? Com agenda de horários. E aí tem todo esse desafio do... Mas ele tá se desenvolvendo, tá dando certo, não tá dando. Ou então eu não tô conseguindo o tratamento porque eu não consegui, o plano não pagou. Ou é um mar de gente para administrar, de situações para administrar, de tudo. Porque é isso, a gente ficou falando até agora sobre a questão do filho e desta mulher. Mas sim... na melhor das hipóteses, você vai ter vida de CEO. Isso? Não. Esse é o privilégio. Isso que eu falo, porque assim... Esse é o privilégio absoluto. Eu tenho essa vida... Ser a motorista de Uber do filho. Esse é o privilégio absoluto. E é cansativo. Muito, muito. Mas é o privilégio. Porque é ali que você consegue desenhar futuro. É ali que você consegue fazer mudança de prognóstico. A grande maioria não tem isso. E aí, as que não têm esse desafio, que é um desafio, né? Porque, como tu disse, são pessoas privilegiadas. Mas dentro do privilégio, é um estresse infinito. E aí, tu pega o outro lado, que tem o estresse de não ter essa possibilidade. Exatamente, não ter essa possibilidade. Que estão desesperados, lutando para conseguir um LOAS. O governo não dá. Isso. Nega. Eu recebo gente no escritório que tem negativa de LOAS por não estar confirmada a deficiência. Mas como assim? Se eu tenho um laudo de autismo, como que não tá? Então, assim, aí tem que ir pra justiça, aí tem que ficar 1 ano brigando na justiça para conseguir o LOAS, que é o básico para uma população extremamente carente. Isso. Que tem que provar uma miserabilidade para conseguir ter direito ao básico. Ao básico. E sabe que agora que você trouxe o LOAS, para você ver o nível, de novo, vai ser importante a gente falar sobre isso, porque é a nossa pauta primeira, né? A importância de estarmos aqui, a importância de falarmos sobre isso, a importância da informação. Eu já ouvi de muitas mães, eu não quero que meu filho melhore, porque eu vou perder o LOAS. Então, o nível de vulnerabilidade é tanto que essa mulher... Essa família, ela não vai se desenvolver nunca. Não. Porque se a mãe conseguir um emprego um pouco melhor... Vai perder o LOAS. Vai perder. Então, isso faz com que o quê? Eu não vou atrás de um emprego melhor. Isso. Eu não vou atrás de uma intervenção, eu não vou atrás... Mas, assim, é muito da falta de informação. É muito de não conseguir imaginar um futuro. Entende? É muito aquela... Eu venço o dia e acabou. Eu venço o dia e acabou. E essa é a realidade de milhares de mulheres. Milhares de mulheres. Então, de novo, a gente está aqui falando de um recorte de absoluto privilégio. Eu sou uma mãe branca, com um filho na escola privada, com acesso a plano de saúde, e ainda assim, eu nunca, tá, Rosana? Nunca. São 5 anos de intervenção. Eu nunca cheguei a cumprir nem
40% do laudo do meu filho. Nunca. O plano não. Não. Nunca autorizou. Nunca. Uma mãe do privilégio. Uhum. Com esclarecimento e conhecimento de causa, porque, né? Eu sou uma mãe que mudou toda a vida funcional para assistir o filho. Eu sou uma mãe que todos os dias coloca o filho na bicicleta e leva o filho para a escola de bicicleta. Eu sou uma mãe que aprendeu a transitar entre vários lugares da existência a partir da deficiência do filho. Então eu sabia que andar de carro para ele, eu nunca tive carro, eu não sei dirigir, mas o pai dele tem. Mas eu sabia, desde muito bebê, eu comentei com você que andar de carro para ele era muito hostil. A gente começou a andar de bicicleta. Então é disso que a maternidade atípica trata. De você reinventar-se, redescobrir-se, readaptar-se. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100 vezes. Diante de muitos desafios, diante de muitos obstáculos, diante de muito abandono e de muito amor, né? Sim, sim. De muito amor. E é tão importante, né, Débora, a gente conversar sobre a importância do apoio das mães umas com as outras, né? Porque eu acho que esse é onde se consegue um pouco de amparo, né? É a mãe que talvez não te julga, é a mãe que não te culpa, é uma mãe que entende a tua dor, ela vive a mesma dor que tu, e elas se apoiam, né? Isso eu acho que eu vejo isso muito forte dentro da maternidade atípica. Total, né? eu também. O apoio de uma mãe à outra. O apoio de uma mãe à outra. Absolutamente, assim, é muito... É um movimento muito bonito, assim, no sentido de libertação. É um movimento de libertação. Quando uma mãe encontra outra mãe atípica e tá tirando uma Coca-Cola às 8 horas da manhã da bolsa, se for na frente de uma mãe típica, ela sabe o olhar que vai vir. Se for na frente de outra mãe atípica, possivelmente ela vai olhar e vai falar assim, eu já dei a do meu. Se uma... Entende? A mãe atípica que vai falar assim, olha, meu filho não dorme há 4 meses. A mãe típica vai olhar e vai dizer... A mãe atípica vai falar, o meu não dorme há 6. Já tentou uma melatonina de liberação lenta? Já tentou um remedinho disso? Então, assim, porque são mulheres para quem a vida se apresenta dessa forma e para quem a vida demanda contingências diárias. Circunstâncias diversas diárias, eu sempre digo isso, assim. Eu também não sabia ser mãe de uma criança com autismo, ninguém me avisou. Eu não recebi Sedex, ninguém bateu na minha casa. Ninguém me disse que Benjamin nasceria autista. Eu também não sabia. E um dia eu sentei para jantar e a minha vida mudou para sempre. E é isso que acontece. Um dia a gente senta para jantar e a nossa vida muda para sempre. Tudo que a gente tinha até ali desaparece. E nascem outras pessoas, outras perspectivas, outra mãe, outra criança, outro pai, outro irmão, outra visão de mundo. Sim. Mas é preciso muita coragem para viver isso. Muita coragem. Para viver isso, para não sucumbir diante da ausência do Estado, diante da ausência de amparo,
diante da invisibilidade, para todos os dias conseguir estar íntegra para o filho. É um caminho de muitos percalços. E na verdade, a mãe tem que estar bem, A mãe tem que estar bem. né? Para conseguir administrar tudo isso. Sem Cadê uma mãe... o olhar para a mãe? Mas sem uma mãe inteira, você não vai encontrar um filho que se desenvolva. Ele pode fazer 40 horas de aba por semana. Se a mãe não estiver bem, esquece. Sim, Esquece. sim. Se a mãe sucumbir, rui toda a estrutura. Uhum. A família rui. Sim. O pai, se ainda existir, cai. O irmão, se ainda... cai. Cai. Todo mundo cai. Se a mulher não estiver em pé, todo mundo cai. Que forte. Então, a gente precisa centralizar o nosso olhar nesta figura materna. Sim. É essa figura materna que vai garantir o futuro, é essa figura materna que vai garantir o cuidado, vai mudar a chance que essa criança tem de se desenvolver ou não, de ser aceita ou não, de estar na escola ou não, de estar no parquinho brincando como consegue, do jeito que pode, tolera ou não. Sim. Essa é a personagem central Sim. do Com certeza. autismo, a mãe. Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ai, desculpa. Estamos as duas hoje com tosse. E por isso esse olhar tão... E é bonito de ver, Débora, porque assim, eu acho que tu é a 4ª ou a 5ª mãe atípica que eu trago. Que ótimo. E Que venham muitas outras, né? né? Não, virão, com certeza. E o que eu percebo, assim, o quanto cada uma mudou a sua vida, o quanto cada uma fez do seu limão a sua limonada, porque são as histórias mais variadas, né? Então, a gente vai vendo o poder de se reinventar, o poder de repente, enxergar uma oportunidade. Eu recebi uma mãe atípica aqui, que ela hoje tem uma empresa de farofa. Eu conheço ela. Porque o filho dela só comia farofa e ela acabou virando empreendedora. Sim, e hoje ela tem é uma história linda. Uma empresa de farofa. Sim. Né? Então, sim. Pela seletividade alimentar do filho, ela foi colocando outros ingredientes para que não precisasse suplementar tanto, né? É uma história muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. Aí tu traz todo o teu engajamento em auxiliar mães, né? Com ONGs e com toda a tua força nisso. Então, eu já trouxe uma mãe que virou AT, que hoje está se formando em psicopedagogia, foi estudar para poder ajudar o seu filho na atividade escolar. E hoje já tem uma clínica. Então, assim, mães que cada uma vai fazendo o seu bem bolado ali e vai trazendo um olhar, assim. Isso é muito bonito, né? Muito. Ver o quanto cada uma segue um caminho, né? Eu adoro, assim, isso é uma das coisas que mais me motiva, assim, a não desistir de estar inserida, assim, nessa comunidade, para além da mãe que eu sou, estar inserida nessa comunidade como uma ativista, assim, né? Uma ativista da inclusão, uma ativista do autismo, assim. Porque é uma mudança de paradigma absoluto, assim. Você descobre um outro lugar para existir, assim, sabe? E é isso, assim.
E tem a que vai estudar e tem a que não quer saber da terapia. E tá tudo certo. Claro. E tem a que... Então, assim, e essas mulheres, elas tentam permanecer vivas, assim. E isso é bonito, sabe? E eu faço diariamente, assim, um agradecimento ao meu filho. Não é uma romantização do autismo, tá? De forma nenhuma. Eu tenho muita ciência, das dificuldades já enfrentadas, das dificuldades diárias, do que pode vir ali na frente. Mas o Benjamin me pariu também. Me pariu muito melhor. Me fez uma pessoa muito melhor. Muito mais sensível ao outro, muito mais inteira. Acho que principalmente isso, assim, meu filho me deu uma inteireza que eu não tinha. Porque acho que não havia uma exigência tão perene, né? Não era algo tão premente, assim, que eu estivesse sempre tão a postos. E aí, quando o Benjamin nasce, eu preciso estar sempre tão a postos. Essa latência da vida, assim, se fez muito presente em mim. Eu agradeço a ele todos os dias por isso. Que lindo. Obrigada. Que lindo. Obrigada pelo teu relato. É emocionante ver o quanto se pode fazer diante de uma adversidade, de uma dificuldade. A gente vai vendo histórias muito bonitas. Obrigada por compartilhar conosco. Que bom. A tua história. Que bom. Obrigada Eu tenho certeza que muitas mães vão se sentir representadas por ti aqui. E torço que elas se inspirem em ti também. Obrigada, Rosana. Eu sempre... Tá chegando ao fim aí o nosso tempo. E eu sempre finalizo os nossos episódios fazendo uma pergunta, né, pro convidado. E eu tenho certeza que vai ser fácil para te responder. Se tu tivesse hoje diante de ti, eu creio que isso acontece frequentemente na tua vida, com uma família que acabou de receber um diagnóstico, o que tu diz para essa família? É possível. É possível ser feliz. É possível encontrar beleza. É possível encontrar coragem. É possível amar. É possível admirar. Não é simples, mas é possível. É isso que eu digo. Obrigada. Obrigada pela tua presença. Eu espero do fundo do meu coração que tu volte mais vezes, porque eu acho que a gente tem muito mais a falar. Só me chamar que eu venho. E vamos trazer outras pautas e tenho certeza que desse encontro aqui muitos outros surgirão. Obrigada. Te agradeço de coração mesmo. Obrigadíssima. Então tá, gente, esse foi mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Curte, compartilha, ativa o sininho aí para receber notificação sempre que sair um vídeo novo no canal. Toda terça-feira às 19 horas, um canal novo, um episódio novo para vocês. Obrigada, até a próxima. Obrigada, gente.